Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre planejamento de mídia. Bom, o que é um planejamento de mídia, né? É um processo que mostra como o tempo e o espaço serão utilizados para atingir os objetivos de comunicação e de marketing. Como é que você vai conversar, como é que você vai se comunicar com o cliente, como é que você vai levar a sua informação até o cliente. É um documento, você vai fazer ele por escrito, é um documento que vai ser entregue para boa parte da empresa, né? Então, esse documento é muito importante, é um importante meio para comunicar os detalhes das ações de mídia e ajudar todas as pessoas envolvidas com o processo a seguir a mesma direção e alcançar as metas que são estabelecidas para a marca. Todos precisam falar a mesma língua, né? A comunicação ela tem que ser unificada. Então, entregar isso através de um documento, entregar esse planejamento de mídia através de um documento é muito importante. Cada cliente ou produto tem uma característica diferente e é importante que todos conheçam isso. Isso vai estar descrito no planejamento de mídia. Os modos inovadores de divulgação precisam ser sugeridos sempre. As ferramentas que a gente usa, né, para trabalhar a divulgação, elas mudam muito. Hoje vocês podem ver a velocidade que mudam as ferramentas que nós temos, principalmente agora, né, com as ferramentas da internet e com esse boom que aconteceu nos últimos dias, é, é muito rápido a evolução, é muito rápido o surgimento de novas mídias. Então, esses modos novos de divulgação sempre têm que ser analisados e sugeridos. Criatividade de mídia ajuda a vender a ideia em questão. A campanha fica mais interessante de se ver. Então, quanto mais criativa, mais interessante para o seu público. O planejamento de mídia envolve essencialmente três atividades básicas. Primeiro, entender o problema do anunciante e o seu ambiente mercadológico. Então, nesse primeiro passo, você precisa entender quem é o anunciante, quem é que está te contratando para fazer isso, qual que é o seu mercado, qual que é o seu ambiente mercadológico, qual é o mercado que ele atua, qual é o perfil do cliente dele, qual o perfil, como que é o produto dele, como é que esse produto está posicionado no mercado, como são os concorrentes dele, o que os concorrentes estão entregando. O segundo passo é transformar os objetivos mercadológicos em objetivos de mídia. Então, aquilo que o seu cliente quer como objetivo mercadológico, transformar isso como um objetivo de mídia. Por exemplo, ele quer ser referência na prestação daquele serviço. Como é que você vai usar a mídia para conseguir esse objetivo? E o terceiro ponto, a terceira atividade, né, do planejamento de mídia, é definir uma solução estratégica de mídia para que atenda os objetivos estabelecidos. Planejar mídia é saber onde se quer chegar. Eu até coloquei aí propositalmente esse alvo, né? Você tem que saber muito bem onde você quer chegar com aquela mídia, com aquele planejamento. Planejar mídia é escolher os melhores caminhos. Hoje, muito mais, nós temos inúmeras ferramentas de mídia à nossa disposição. Escolher o melhor caminho é a função do planejamento de mídia. E planejar mídia também é maximizar o poder da verba definida. Então, eu tenho que saber onde é que eu quero chegar, eu tenho que escolher o melhor caminho, mas eu tenho que lembrar que eu tenho uma verba reduzida muitas vezes para isso, né? Então, planejar mídia é usar da melhor maneira possível a verba que foi definida para isso. Todos os conceitos aqui estabelecidos mostram um roteiro básico de questões a serem analisadas em um planejamento de mídia. São tendências e regras gerais que devem ser adaptadas sob a ótica de cada realidade. Não existe uma receita de bolo, existe um caminho a ser trilhado. Como a gente falou, cada cliente é diferente, cada produto é diferente, né? Existem princípios básicos que você tem que seguir, mas não existe uma regra, uma receita de bolo que você tem que fazer exatamente todos da mesma maneira. Qual que é a estrutura de um plano de mídia, né? Quando você vai fazer um planejamento, o que, que no mínimo tem que conter? Você tem que primeiro criar o cenário atual, né? Segundo, traçar os objetivos. Terceiro, traçar aí as estratégias. Quarto, trilhar quais são as táticas, escolher as melhores táticas. Quinto, desenhar um cronograma. E sexto, trabalhar o resumo da verba que você tem. Vamos ver cada um deles? Primeiro, cenário atual. Então,
O cenário atual ele vai identificar as informações do mercado, marketing e mídia, apontando os principais pontos da marca e da concorrência. Então, é aquele primeiro reconhecimento realmente do mercado. Primeiro ponto, produto. O que é importante saber do produto? A descrição do produto. O que é, para que ele serve, qual é a história daquele produto, quais são os benefícios que esse produto entrega para o cliente, qual é o preço dele, qual é o preço perante o mercado, né? Qual é o diferencial desse produto. Vamos analisar a concorrência. Quem são os concorrentes? Onde estão os concorrentes, né? Quais são os diferenciais desses concorrentes? Quem é o público-alvo? Quem compra esse produto? Quem consome esse produto? Muitas vezes é uma pessoa que compra e a outra que consome. A gente tem que pensar nesses dois pontos. E qual a importância e o peso de cada um. Quer ver um exemplo bem bobo? Fralda. Quem compra fralda? É o pai ou a mãe. Quem consome? Quem usa é a criança. Qual a importância e peso de cada um deles? Se eu não tiver uma fralda, de repente, que seja hipoalergênica, eu posso causar algum problema, alguma alergia para essa criança. Então, olha a importância de cada um, as características de cada produto frente a quem compra e quem consome. Segundo ponto, marketing, né? A venda da marca. Qual que é o valor da venda? Qual que é o volume que essa marca tem perante o mercado? Qual a venda dos principais concorrentes? Qual que é o valor do principal concorrente? Qual que é o volume do mercado? Qual que é o percentual do mercado? Qual a fatia do mercado que a sua marca tem hoje e a fatia do mercado que o teu concorrente tem? Quais são as diferenças regionais de share? Qual a sazonalidade do consumo? Tem produto, por exemplo, você vai vender decoração de Natal. Você vai vender isso a partir de outubro, novembro, dezembro. Ele é sazonal. Então você tem que entender a sazonalidade de consumo do seu produto. E quais são os canais de distribuição? Qual que é o trade? Onde você que vai distribuir esse produto? Você tem que pensar na mídia, né? Qual a prioridade, as diferenças regionais? Quais são os períodos de maior e de menor investimento nessa mídia? A mídia mix utilizada em cada região. Cada região ela é única, assim como cada cliente é único, cada produto é único. E você tem que entender isso para poder fazer esse planejamento. O que já deu certo, o que não deu. Eu brinco sempre que olhar para a história é um grande aprendizado. Olhe um pouquinho o histórico, o que já foi feito, o que deu certo, o que não deu. Não só apenas seu cliente, mas no mercado. Às vezes, olhando o que não deu certo para um concorrente, você pode evitar aí alguns erros, tá? Qual que é a estratégia de mídia que foi utilizada nos anos anteriores? Analisar isso é uma das ferramentas desse planejamento. Seguindo, né, a nossa estrutura do plano de mídia, a gente vai para o segundo ponto. Então, no cenário, a gente já observou qual é o cenário atual, já vimos aí o marketing já foi feito, a mídia que já foi feita, analisamos o mercado, então agora a gente pode ir para os objetivos. Os objetivos de mídia é uma descrição sobre o que você deseja executar. Objetivos de mídia com relação ao público, com relação aos fatores geográficos, quanto às funções que os meios devem desempenhar na campanha, com relação ao período e à continuidade, com relação ao alcance e à frequência e relacionados ao orçamento, né? Então, qual que é o objetivo de mídia com relação ao público? Por exemplo, você pode ter uma mídia institucional que vai falar da marca, ela não vai vender um produto especificamente, mas ela vai solidificar uma marca. Qual é o objetivo naquele momento, tá? Quantas funções que os meios devem desempenhar a campanha? Quanto tempo vai durar essa campanha? O que você quer como resultado dessa campanha, tá? Esses são os objetivos básicos aí que você vai traçar nesse planejamento. O terceiro ponto são as estratégias. Então, a relação das ações a serem realizadas através dos meios determinados para atingir o objetivo. Então, eu tenho um objetivo, eu sei o que eu quero alcançar, agora eu vou traçar quais são as estratégias que eu vou utilizar para alcançar esses objetivos. Então, quais são os meios que serão utilizados, qual que é o meio principal e quais são os meios de apoio e qual o percentual em cada meio. Então, eu posso ter várias ferramentas de mídia sendo utilizadas ao mesmo momento, mas eu vou ter uma que eu vou elencar ali como a principal. Qual é a principal? Quais são as de apoio? Qual o percentual que eu vou trabalhar em cada uma delas? Quarto passo, vamos para as táticas. As táticas são a descrição das atividades específicas necessárias para implementar a estratégia. Então, é como se fosse um pedacinho da estratégia, né? Como que eu faço realmente? Como é que eu alcanço o objetivo?
traçando estratégias. Como é que eu faço a estratégia acontecer? Através das táticas. Então, nas táticas eu vou definir quais são os veículos e as suas defesas, mídia técnica, quando, quanto, onde, como. Por exemplo, eu vou usar a mídia Facebook. Quando que eu vou anunciar no Facebook? Quanto eu vou investir, né? Onde, como eu vou investir? Que tipo de mídia, que tipo de postagem eu vou colocar no Facebook, eu vou impulsionar no Facebook para trabalhar essa mídia? Essas são as táticas. Escrever mais especificamente realmente cada uma delas, tá? Quinto passo, cronograma. Gente, esse passo é essencial. Eu sempre brinco que o ser humano um ser que precisa de limites, né? Se você não tem limites definidos, você não faz. Então, você precisa de um cronograma para fazer acontecer, tá? O cronograma é uma espécie de calendário da mídia, um resumo gráfico de todas as suas ações. Tem o objetivo principal de fornecer a todas as pessoas envolvidas, seja o planejador, o comprador, o atendimento ao cliente, uma visão global de tudo que vai acontecer. Então, todo mundo que está envolvido nessa mídia, nesse planejamento de mídia, tem que saber os prazos, cada passo a passo do que vai acontecer. Olhem um exemplo, né? Eu coloquei ali 3 meses, né? Dezembro, janeiro e fevereiro. E separei ali por semanas. Vou começar toda essa mídia na segunda semana de dezembro. Então, quando vai ter aí a mídia eletrônica, a rádio, quando eu vou qual período que a gente vai anunciar em cinemas, qual período vai ter banners no site, qual período vai ter promoção. Então, isso é um cronograma, é quando cada ação vai acontecer, tá? Vocês viram que a grande concentração ali foi na terceira semana de janeiro, porque é uma semana crucial para esse projeto, é uma semana de maior força de divulgação. E o último é o resumo da verba. De nada adianta a gente fazer todo o planejamento se eu não souber realmente quanto eu tenho para gastar e como eu vou aplicar isso. Então, é um resumo gráfico também de todos os investimentos a serem realizados na campanha, que, como cronograma, serve para orientar as pessoas envolvidas no processo. Em alguns casos, se inclui os dados de mensuração dos resultados, com impactos e com total da campanha. Então, como que eu vou, qual resultado que eu quero, né? Aí eu tenho um exemplo, é um exemplo bastante antigo, tá? Antes que alguns aí olhem, nossa, como assim revistas, né? Então, valores ali de julho e agosto, quanto foi investido em cada um dos canais de TV e quanto foi investido em cada uma das revistas, tá? Então, claro que isso tudo estava nas estratégias. Eu percebi primeiro de tudo o público para saber qual é, para poder escolher, né, essas mídias. Primeiro eu tive que analisar o público, por isso mesmo que o resumo de verba é o último dos passos desse planejamento. Quais são os requisitos para um bom plano de mídia? Então, para você fazer um bom plano de mídia, né? O anunciante, ele tem que ter um conhecimento mínimo de mídia e máximo de mercado consumidor e comunicação. Então, o seu anunciante, você precisa ter esse conhecimento. E o profissional de mídia? Tem que ter ótimo conhecimento técnico de mídia, um bom conhecimento de consumo, de comunicação, de informação geral sobre os movimentos da sociedade e saber onde encontrar os recursos disponíveis, né? Então, o anunciante sabe o que ele quer, ele sabe o mercado dele, ele conhece o mercado. O profissional de mídia vai ter as ferramentas para alcançar isso. Conhecimento técnico, né? Nós temos aí alguns conhecimentos tradicionais, né? Falar de frequência, de continuidade. E o estratégico, eu acho que o que mais pega no mercado hoje, principalmente, gente, é esse conhecimento estratégico. Que nível de esforço o produto ou esse serviço demanda, como e por que alterar formatos de mensagem, né? Conhecer esse público e saber como escrever uma copy, né, adequada a isso, como levar essa mensagem é essencial. É uma das grandes competências hoje de um profissional que faz uma boa mídia no mercado. Quais as características específicas da campanha, né? Lançamento, sustentação ou promoção. Informações importantes. A mídia é o maior orçamento de marketing, né? Qual o custo de produção de um comercial? Eu coloquei um valor, uma referência de 300 mil. O custo de uma estratégia de mídia vai de 2 a 3 milhões. A ineficiência pode custar caro. Você imagina você fazer toda uma estratégia de mídia com base em informações erradas. Você fez um investimento que não vai ter retorno. O conservadorismo leva a ineficiências, né? A síndrome da TV.
A gente ainda tem, infelizmente, no mercado, algumas empresas que batem na tecla de quererem investir em TV. E principalmente, devido a esses últimos dias aí, a gente sabe que a TV já não é mais a melhor mídia. Ela é eficiente sim para alguns mercados, mas nós temos inúmeras outras ferramentas que têm um custo muito melhor e uma eficiência muito maior, né? O erro no target pode levar a 1/3 do previsto. Se você não planejar direito, você não vai alcançar. Muitas boas compras são antecipadas, né? Então, os pacotes de TV, se você vai realmente quer investir em TV, você compra um pacote, compra por antecipação, as conexões com promoções, com eventos, isso é muito importante. Por que eu bato na tecla, né, dos últimos dias? Eu falo um pouquinho a mais de marketing digital. Esperávamos uma grande evolução das mídias digitais para os próximos 2 a 4 anos. E tudo isso foi antecipado em 2 meses de quarentena. Então, profissionais da área de marketing da comunicação estejam atentos a essas mídias.